Olá, neste vídeo vamos mostrar como inserir os textos do cabeçalho em suas respectivas células. Além disso, vamos adicionar e ajustar as linhas e células, para as demais linhas do template. Após finalizarmos boa parte da estrutura da tabela, definindo as células para cada linha, podemos inserir os textos do cabeçalho, posicionando os textos existentes no template ou inserindo campos de texto e campos de valor, entre os códigos de início e fim da célula. Na primeira célula da primeira linha, será inserido o logo da empresa. Para isso, no artigo Como criar listas básicas do Excel baseadas em HTML, em Additional Tips, podemos verificar que devemos inserir uma tag que contém o caminho do arquivo, dentro desta célula. Neste caso, é recomendado inserir uma imagem com o logo posicionado corretamente, do mesmo tamanho da célula. Portanto, durante a etapa de planejamento da planilha, insira o logo previamente para verificar o seu tamanho, e caso necessário, crie uma nova imagem com o tamanho desejado, utilizando a ferramenta de recorte da tela, por exemplo. Para facilitar e não correr o risco de posteriormente excluir acidentalmente a imagem que será inserida, no diretório C, recomenda-se criar uma pasta com o nome, #tecla, para salvarmos arquivos como estes que são utilizados em mais de um projeto. Podemos copiar a tag do artigo para a primeira célula e alterar o caminho do arquivo, para considerar a pasta onde o logo foi salvo. Em vez de utilizarmos o código IMDData, também podemos utilizar o código IMG. Na segunda célula, vamos posicionar o título do cabeçalho Resumo de materiais de estrutura metálica, entre os campos de início e fim da célula. Para a segunda linha, podemos inserir um campo de texto na primeira célula, contendo o texto cliente, e logo à frente, vamos inserir um campo de valor, com o atributo de projeto Builder. Na janela de propriedades do campo de valor, alterar o nome para Val Cliente e o comprimento do campo para 30 caracteres. Para a segunda célula, da segunda linha, vamos inserir um campo de texto, contendo o texto folha, e logo à frente, um campo de valor, contendo o atributo page. Na terceira linha, podemos inserir o texto projeto na primeira célula e posicionar o campo de valor referente ao número do projeto logo à frente. Inserir o texto área, na segunda célula, e logo à frente, um campo de valor, com o atributo de projeto Object, logo à frente. Alterar o seu nome para Val Área. Na última célula, posicionar o campo de texto e o campo de valor referente à data. Na quarta linha, vamos inserir o texto nome na primeira célula. Na mesma célula, posicionar o campo de valor referente ao nome do projeto. Na segunda célula, inserir campo de texto com a abreviatura de revisão e o campo de valor, com o atributo título 3, logo à frente. Acessando as propriedades do campo de valor do título 3, vamos verificar se o tipo de dados está classificado como texto. O número de revisão da lista será atribuído no momento em que a criarmos. Na quinta linha, podemos posicionar os nomes das colunas em suas respectivas células.
Na última célula, vamos adicionar um campo de texto, contendo o texto Observações. A linha abaixo do cabeçalho, que contém o texto barras, corresponde a uma célula de 7 colunas mescladas. Podemos expandi-la. E da mesma forma que realizamos no vídeo anterior, podemos inserir um campo de texto, contendo a tag TR, para abrirmos a linha. A tag TD para abrirmos a célula, mais o código COSPAN igual a 7, para mesclarmos as células até a coluna G do Excel. Vamos posicionar o texto barras existente, logo após o código de abertura. Inserir as tags para terminar a célula e a linha. Como o mesmo se repete para a linha que contém o texto chapas, podemos copiar esses códigos. Podemos salvar as alterações e gerar uma lista para verificarmos o resultado até o momento. No painel de lista, localizado ao lado direito, em Opções, podemos inserir o número ou letra, referente à revisão, no título 3. Agora, vamos ajustar os valores que aparecem desorganizados no topo da planilha, em suas devidas colunas. Retornando ao editor de templates, vamos estender a altura da terceira linha do template, composta pelos campos de valores de cada coluna. Podemos adicionar uma linha e mais 7 células, da mesma forma que foi apresentado nos vídeos anteriores. Para facilitar, podemos copiar a última linha e células do cabeçalho e alterar apenas a altura da célula para 20 pixels. Podemos então mover os campos de valores já inseridos para cada uma das células. Para ser possível fazer o somatório das colunas com valores numéricos, precisamos alterar o formato da célula para número, assim será considerado o separador decimal com vírgula. Para isso, na página do artigo, em Additional Tips, podemos copiar o código X2.num e colar dentro da tag de abertura das células para o comprimento, área e peso. Vamos repetir o mesmo passo para as demais linhas do template. Para as linhas que possuem menos campos de valores, podemos mesclar as células para melhorar a apresentação da lista. Para as células que apresentam o somatório das colunas, também devemos alterar o formato da célula para número, inserindo o código X2.num dentro da tag de abertura da célula. Ao finalizar os ajustes, para verificar o resultado dos ajustes, podemos gerar a lista mais uma vez. No próximo vídeo, mostraremos como criar folhas de estilos para realizar a formatação da tabela. Este vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.